Olá, amigos. Boa tarde para vocês. Olá, gente. Boa tarde. O T1 começa falando de um ataque a um ônibus no bairro Consolação, em Vitória. Olha aí a imagem, gente. O coletivo foi metralhado e um carro da nossa equipe, a equipe da TV Tribuna, foi incendiado. Está sendo incendiado nesse momento. Suzy Faria está no local e vai falar ao vivo com a gente agora. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Georgia, amigos do TN. Eu vou só fazer uma correção, não é o bairro Consolação, é o bairro Bonfim, em que esse ônibus hoje pela manhã foi metralhado aqui em represália à morte de Jonathan Cândida, que aconteceu essa noite no confronto com a Força Tática aqui do 1º Batalhão. Nosso carro estava vindo para render a gente aqui, o nosso colega Alex Nepomuceno, ele pegou uma via lá de cima e acabou sendo cercado pelos traficantes aqui do bairro da Penha, teve que sair do carro, foi colocada uma arma na cabeça dele, ele até deram um tiro perto dele e mandaram ele entregar isso aqui, ó, para repórter. É uma bala. Mandaram esse recado aqui pra gente. Nosso carro foi incendiado lá naquela curva. Os policiais não querem que a gente chegue mais próximo, porque pode haver o risco de explosão, pode haver o risco de algum outro problema aqui. Então eles estão posicionados nessa rua que dá acesso, a gente até gravou algumas imagens aí enquanto pôde. Passamos para vocês verem o nosso carro incendiado. O nosso colega, o Alex, vamos mostrar aqui, ó, tá chocado aqui porque ele é um trabalhador, estava trabalhando, o Sérgio vai sair daí que o carro de bombeiros está chegando para apagar o fogo lá. Um trabalhador que estava fazendo o seu serviço, se entrou, apenas o erro dele foi entrar por uma rua contrária a nós, onde a gente estava, próximo desse carro, desse ônibus que foi metralhado. São mais de 30 tiros e acabou desse jeito aí. Como vocês viram, o nosso carro foi parado pelos traficantes e incendiado. Tudo por conta dessa situação que aconteceu ontem à noite. A gente vai ver aqui, ó, o carro de bombeiros vai se aproximando, os policiais que estavam à frente também vão chegando lá para ver, né, para poder apagar um incêndio que aconteceu. Esse novo vandalismo que colocaram, o Sérgio está aí correndo para ver se mostra a melhor imagem, se a gente consegue se aproximar com uma certa segurança para mostrar aí. E olha, e tem pessoas que estavam correndo daqui, porque como colocaram fogo bem próximo de casas, que aqui é tudo muito estreito, né? Pessoas estavam saindo correndo de dentro das residências. E olha que mais cedo, pessoal, falaram para nós assim, que aqui no morro, eles não colocam fogo em nada porque respeitam a casa dos moradores. Sérgio, vou te pedir para chegar um pouco daqui, que tá dando para ver, ó. Ó, daqui tá dando para ver o nosso carro ali, ó. Vocês veem, tem até o logo ainda da tribuna. E o carro completamente incendiado ali. Os policiais já se dividiram aqui nessa rua. Logo depois disso tiveram alguns disparos. E o carro está lá, ó, sendo incendiado nesse vandalismo cometido por traficantes aqui do bairro da Penha. Pode falar, George. Suzy, isso só prova mais uma vez o domínio do tráfico em várias regiões aqui da Grande Vitória, né, minha amiga? Exatamente, o Complexo da Penha já se expandiu para alguns locais, né? O trem-bala também faz parte disso aqui, dominado pelo Beto, que é um traficante que chefia tudo isso e que está homiciado, como diz a gíria da polícia lá no Rio de Janeiro. E o pessoal dos Vera também, né? Que parte aqui é dividido para eles e para os irmãos Vera. E temos a informação de que tudo isso teria começado à noite porque a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Marujo, o Fernando Moraes, que é um traficante extremamente conhecido aqui na área, que também é muito procurado pela polícia, Fernando Moraes estaria lá se reunido com os comparsas para poder dar ataque aos rivais, e foi por isso que a Força Tática subiu. Agora, os moradores, George, me pediram para dar o outro lado, apesar da gente não ter conseguido conversar com nenhum parente do rapaz que morreu, do 2B ou BB, como eles chamam. Esse rapaz, ele seria da contenção aqui, de acordo com a polícia, seria o braço armado aqui do tráfico, do Complexo da Penha, e o pessoal pediu para falar pela segunda, né, a outra visão aqui do que aconteceu, que esse rapaz foi morto
de uma forma covarde, dentro de casa, dentro da residência, na frente dos parentes. Infelizmente, não conseguimos contato com nenhum parente para ver o outro lado da história. Informações que temos até agora foram aquelas passadas pela polícia. Então, nós ficamos aqui à disposição, caso algum parente desse Jonathan Cândida tenha interesse de falar sobre como foi, o que aconteceu, a gente fala. A gente está aqui para ouvir isso. E, por enquanto, eu acho que a gente vai... o bombeiro vai... Eu não sei se vocês vão querer que chame a matéria agora, mas os bombeiros já estão se preparando para apagar o fogo aqui do carro. Então, se vocês quiserem continuar com essa imagem aqui, para ver essa situação bem chata que deixou o nosso colega bastante apavorado aqui, que segundo ele, deram um tiro bem perto da cabeça dele, mandaram um recado para a gente. Nós que estamos aqui na batalha para mostrar os dois lados, né, George? Ficamos nessa situação. Pode falar. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente mostra, né, essa reportagem, né, um ataque aí ao carro da TV Tribuna, um ataque aí aos jornalistas, porque quando você ataca uma emissora, você ataca todo um conjunto aí que quer realmente mostrar o problema que está acontecendo. Isso porque a equipe entrou numa rua errada, né, da rota e acabou sendo abordada aí de maneira tão violenta. Antes do carro da nossa equipe ser incendiado também, um coletivo, um ônibus verdinho, né? Tinha passageiro dentro do ônibus. Antes desse ataque, os criminosos pediram para que o motorista e os passageiros descessem. Esse ônibus foi metralhado. Isso, gente, tudo agora, tá? No final da manhã, início da tarde, tudo acontecendo agora. Oi, Suzy, pode falar. Ô, Bruna, é o seguinte, você estava falando do ônibus aí que foi metralhado. Nós contamos só em algumas partes mais de 30 tiros. Os policiais recolheram cápsulas e mais cápsulas ao redor ali, que foram até juntadas, eu acho, por algum morador. Tinha de 5 a 6 pessoas dentro do ônibus, viu? E que tiveram que sair, inclusive uma senhorinha de 70 anos de idade que precisou ser arrastada pelo motorista. Mas isso no momento dos tiros, Suzy? Exatamente, no momento dos tiros, Jorge. No momento dos tiros, eles mandaram que as pessoas descessem e acabaram atirando. E um dos tiros, me falaram lá na hora, algumas testemunhas, chegou quase a pegar na perna do motorista que arrastava essa senhora, que por conta desses 10 homens encapuzados que chegaram perto do ônibus, eles cercaram o ônibus, ela ficou apavorada, essa mulher. E fez isso. E ela teve que ser arrastada, Jorge. Pois é, a gente está falando aqui, né, de uma questão até mesmo, você está vendo aí o bombeiro apagando o fogo aí no carro da TV Tribuna, da nossa equipe, que na verdade a gente não pode falar que ele estava no lugar errado. Ele estava passando num lugar onde todo mundo tem que passar, onde os moradores passam, onde as pessoas devem passar. E não porque o tráfico proíbe ou não essa passagem, né? Gente, vamos fazer o seguinte, o Suzy continua do local, a gente vai conversar agora ao vivo com a Vanessa Calmon, que está em outro ponto ali da região, para saber como é que está o clima por aí também. Vanessa, é com você. Hey, Bruna, Jorge, boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha. A gente está meio nervoso aqui também, né? Toda essa situação que aconteceu aí com a nossa equipe agora há pouco. A gente veio aqui para a pracinha do Eucalipto, que fica em Maruípe, né? Aqui tá a Marechal Campos. A gente saiu de lá, a gente estava num outro ponto, um pouco mais próximo, na entrada do bairro Bonfim, ali na rua Allan Kardec, né? A gente estava ali porque a gente ia mostrar para vocês como é que está a situação do comércio. Muitos comerciantes estão funcionando somente a meia porta, né? E alguns já até fecharam, de fato, o comércio. A gente viu muitas crianças também descendo o morro ali, né? O Bonfim. E os pais desesperados falaram pra gente que a escola ligou por volta de umas 10, 10 e meia da manhã, já pedindo para os pais buscarem os filhos e dizendo que agora à tarde não teria aula. A gente tem informação de que lá em cima, né? Tem 2 escolas, uma creche e uma escola. Então todos estão muito apavorados. No momento que a gente estava lá apurando essas informações para vocês, um comerciante humildemente chegou para a nossa equipe e disse que ali não estava muito tranquilo também para a gente ficar, que traficantes já tinham descido ali, já tinham indagado algumas outras equipes ali embaixo mesmo, ali na Marechal Campos, e logo depois a gente soube, né, de tudo que aconteceu, infelizmente, com essa outra equipe nossa que está lá em cima, né? Então a gente resolveu, de fato, vir aqui para a pracinha do Eucalipto, onde está um pouco mais tranquilo. Chegou aqui também uma equipe da Guarda Municipal, até para acompanhar mesmo a nossa equipe. Foi uma equipe que ajudou bastante a gente nesse momento.
quando a gente estava lá, né? Então, é uma equipe que agora vai ficar posicionada aqui também na pracinha do Eucalipto, que é um pouco mais afastado, mas ainda está no final da Avenida Marechal Campos. Vou apurar um pouco mais de informação aqui para vocês sobre o comércio, o funcionamento de escolas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bruna, George. Tá certo, Vanessa, obrigada. Olha só, é importante a gente entender que tudo isso que está acontecendo, esses ataques, seriam uma resposta do crime à morte de um homem de 26 anos. Isso aconteceu durante um confronto com a polícia militar ontem à noite, durante a madrugada. Esse rapaz que morreu de 26 anos seria segurança de um dos traficantes mais procurados do estado. Vejam na reportagem. Estava sendo preparado na Avenida Marechal Campos, em Vitória, foi frustrado pela polícia militar. Moradores chegaram a tentar bloquear a pista e impedir a passagem dos veículos. A intenção era protestar contra a morte de Jonathan Cândida Cardoso, de 26 anos. 2B, ou BB, como era conhecido, morreu em troca de tiros com a força tática do 1º Batalhão, durante um confronto nessa escadaria, a Alexandre Rodrigues, no bairro Bonfim. Fato que aconteceu por volta das 11 horas da noite. A polícia recebeu a informação de que o traficante mais procurado do estado, Fernando Moraes, o Marujo, estava reunido aqui com comparsas, planejando um ataque aos rivais. A polícia então veio checar essa informação de que havia esse pessoal nessa escadaria fortemente armada. Assim que os policiais subiram, acabaram se deparando com 5 homens. O confronto acabou acontecendo e uma das pessoas que estava lá em cima acabou sendo baleada. Jonathan chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era evadido do sistema prisional desde 2020. Tem passagens em 2014 por tráfico, 2015 por porte ilegal de arma de fogo e 2016 por tráfico também. Se Marujo realmente estava presente nesse grupo, ainda não há confirmação. Por volta das 5 horas da manhã, a Polícia Militar, em preventivo nessa área, teria flagrado, na mesma escadaria, 3 homens descendo, carregando galões supostamente de combustível. Suspeita-se que eles quisessem incendiar um ônibus em protesto. Mas o suposto ataque foi frustrado quando esses homens subiram correndo a escadaria e fugiram. Pela manhã, a Avenida Marechal Campos amanheceu tranquila, com viaturas fazendo patrulhamento na área e algumas até posicionadas em pontos estratégicos. Força Tática, BME, viaturas da Guarda Municipal e Polícia Militar saturavam o entorno e mantinham-se em prontidão. Bom, tudo isso, gente, começou ontem durante uma ação da polícia lá na região. Isso. O comandante da PM que organizou falou com a gente. Vamos ouvir o que ele disse. O Marujo é um dos nossos alvos, é um dos principais criminosos que tanto a Polícia Militar e a Polícia Civil têm atuado na busca, identificação e prisão. E com essas informações, a nossa equipe ontem, mais uma vez, subiu um patrulhamento até de rotina mesmo, com uma informação privilegiada para que ela fosse apurada. E nesse momento há o enfrentamento com os criminosos. Mais outros criminosos, no avanço da equipe policial, tentaram contravir os nossos policiais, que solicitaram reforço, apoio e revidaram a injusta agressão. Após cessado todo o momento do tiroteio, da confusão inicial, e eles vão fazer agora um rescaldo e avançar no terreno, localizam o Jonathan e imediatamente fazem o socorro dele, que estava baleado, mas de posse de uma pistola. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então a falar sobre esse assunto. Vamos seguir com o TN1, gente.